Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar um robô que trabalha de graça para você, entregando informações que você quiser na hora que você precisar. Fala pessoal, meu nome é Matheus, eu faço parte aqui do time da Asimov Academy e hoje eu vou estar mostrando para vocês um projeto muito interessante que a gente teve a ideia de pôr em prática aqui na empresa. Desde o início dessa ideia, a intenção era criar algo que nos ajudasse, que fosse nos ser útil aqui dentro da Asimov Academy, mas que sem que isso nos gerasse despesas. Ou seja, basicamente a gente criou um robô. Um robô em que eu só preciso digitar um comando e ele retorne a resposta que eu quiser. E essa resposta ela pode ser qualquer tipo de dado de qualquer site, como um site da Receita Federal, um site do IBGE, site da Anvisa, ou até Facebook, YouTube, Instagram, enfim, qualquer tipo de informação. Basta você identificar a maneira como essas informações elas vão ser exportadas para que o robô consiga ler. Os comandos que foram implementados no bot foram desde comandos mais simples, como simplesmente fazer a soma de dois números que o usuário insere a informação e o robô ele retorna o resultado dessa operação, e até comandos mais complexos, como retornar as condições climáticas de qualquer país do mundo, ou até mesmo obter relatórios da plataforma do Google Analytics, como o número de vendas, quantos usuários novos acessaram a página pela primeira vez, quanto tempo cada pessoa ficou na página, enfim. No nosso caso, a gente escolheu algumas informações que aparecem na página inicial do Google Analytics, que está linkado à nossa plataforma da Asimov Academy, para a gente receber essas informações a partir de um simples comando. Mas já quero deixar claro que essa funcionalidade do Google Analytics, como ela é uma funcionalidade um pouquinho mais complexa, ela envolve um consumo de API do próprio Google Analytics, além de também exigir um domínio um pouco maior de Python, um conhecimento de algumas outras bibliotecas como os Pandas. Eu não vou abordar com detalhes a implementação dessa funcionalidade, porque esse projeto ele foi incluído no nosso curso do Python Starter, que ensina Python do absoluto zero. E a nossa ideia não é assustar ninguém que esteja assistindo, nem mesmo esperamos que dominem esses conhecimentos, porque são conhecimentos que exigem mais experiência. Mas no final desse vídeo eu vou passar por cima do código da parte que é implementada a funcionalidade do Google Analytics para mostrar para vocês como é possível incluir qualquer tipo de dados, inclusive dados da plataforma do Google, dentro do script que vai rodar o nosso robô, para que por meio de uma automação o robô ele possa nos retornar essas informações dentro de uma plataforma de comunicação desejada. Inicialmente, então, a gente vai fazer aqui a estruturação do bot, que no nosso caso a gente escolheu a plataforma de comunicação do Discord para implementar ele, porque é a plataforma que a gente utiliza para comunicação interna diariamente aqui na Asimov. Mas esse tipo de automação ele pode ser feito em qualquer outra plataforma de comunicação, como o Telegram, o WhatsApp, Slack. Basta usar a biblioteca adequada para se comunicar com essa plataforma desejada, que vai ser possível implementar o bot nela. No caso do Discord, a gente utilizou a biblioteca Lightbulb, que é uma biblioteca de manipulação de comandos utilizada para integrar com a API do Discord. A gente consegue estruturar funções que interajam com o Discord e permitam estruturar comandos responsivos no aplicativo. Mas como eu disse antes, é possível também aplicar esse script em outras plataformas de comunicação, bastando pegar a biblioteca que interaja com a interface dessas plataformas desejadas e que permitam que vocês adicionem comandos que vão ser lidos e interpretados pela plataforma. Então, aqui a gente faz a estruturação do nosso bot. Aqui a gente vai criar o bot de fato dentro do Discord, mas sem nenhuma funcionalidade ainda. Esse é apenas o protótipo dele. As funcionalidades elas vão ser implementadas a partir daqui. Então, como um primeiro passo, até para a gente pegar confiança, para ver como funciona essa biblioteca que a gente está utilizando para criar o bot e também para ver como é que funciona o próprio bot em si, a gente vai atribuir uma simples funcionalidade nele que, quando digitar um comando /mensagem Asimov, o output desse comando na tela do Discord vai ser uma mensagem como "Olá, comunidade Asimov Academy". Então, a partir daqui a gente pode entender como setar uma palavra específica que vai servir como um comando, e também a gente pode setar a resposta que vai obter a partir da utilização desse comando, que é o que a gente pode ver aqui. Sendo assim, então a gente pode pensar o que seria legal, mas também seria útil para a gente obter como uma resposta a partir de um comando. Seria interessante, por exemplo, especificar um comando genérico e dentro desse comando genérico a gente poder selecionar parâmetros dentro dele para obter respostas mais específicas ainda. Foi a partir desse questionamento que a funcionalidade da calculadora foi implementada dentro do bot. Basta digitar o comando /calculadora que automaticamente dentro do Discord vão aparecer umas outras opções de subcomandos com as operações básicas da matemática, como soma, subtração, multiplicação e divisão. E a partir da escolha de uma dessas opções, dois campos vão surgir junto ao comando escrito na tela, em que vão ser inseridos dois números para realizar a operação de cálculo desejada. Ou seja, com a calculadora foi possível perceber que, além de a gente poder implementar subcomandos, a gente também consegue obter respostas específicas a
partir desses dados que são inseridos no campo do subcomando. São respostas específicas que levam em consideração o que o usuário digitou no subcomando também, além do comando original que é o /calculadora. Então, por exemplo, se eu digitar um comando /calculadora multiplicação como um subcomando e eu inserir nos parâmetros do número 1, o número 10 e no número 2, o número 5, o meu retorno ele vai ser 50. Ele não vai ser 10, ele não vai ser 2, ele não vai ser qualquer outro número. Ele vai ser especificamente levando em consideração os dois parâmetros que eu coloquei, os dois números que eu inseri. Foi 5 e 10. E essa conclusão ela é fundamental para que a gente possa implementar mais funcionalidades complexas dentro do bot, que vão nos retornar dados mais importantes, que vão ser de fato úteis para a gente dentro da nossa realidade. A partir do que já foi implementado até aqui então, agora a gente já tem artifícios para implementar novas funcionalidades que vão consumir dados em tempo real, que é onde está o real valor de fato desse projeto. Poder obter qualquer tipo de informação a partir de um simples comando, de forma ágil e eficaz. Um tipo de informação que segue essa linha, por exemplo, é obter a temperatura, ou melhor, as condições climáticas de algum país do mundo, porque esses dados eles são dinâmicos, eles estão sempre variando. Então, para obter essas informações, necessariamente a gente vai precisar utilizar do artifício de implementar parâmetros na hora do comando, porque vai ser preciso deles para poder informar para o comando, por exemplo, de qual país eu estou falando, de qual cidade específica. É necessário, porque senão a gente não teria como ter especificidade na hora do nosso comando. Para que a partir daí a busca seja feita uma resposta coerente com o nosso programa informado no bot. Porém, a gente precisa informar para o nosso programa, para o nosso código, uma forma de obter esses dados das condições climáticas de algum país, porque não tem como simplesmente ser um arquivo que a gente coloque dentro do programa, um arquivo estático como um .csv, por exemplo. Então, para realizar essa consulta dinâmica, a gente vai precisar realizar o consumo de uma API que forneça essas respostas para a gente de forma atualizada. No nosso caso, a gente utilizou a API OpenWeather. Essa API ela fornece diversas informações como a temperatura atual, temperatura mínima, temperatura máxima, umidade relativa, velocidade do vento, entre outros. E é nesse ponto que está presente um grande desafio desse projeto, que é o tratamento e a seleção de dados. Porque ainda que a gente tenha acesso a esses dados por meio de uma API, infelizmente eles não vêm bonitinhos, ajeitadinhos, formatados para que a gente só possa retirar os valores deles e botar para dentro do nosso código. A gente precisa manipular, tratar eles para que eles fiquem limpos, para que eles possam ser mostrados de uma forma agradável e entendível. Em geral, eles vêm formatados de forma bem contraintuitiva, difícil de ler, entender e de utilizar. E para a gente poder trabalhar e usar, a gente vai precisar selecionar e tratar esses dados para que o código saiba quais dados a gente vai querer. Esse trabalho de cientista de dados ele é fundamental nesse tipo de projeto, mas fiquem tranquilos que no caso dessa API vai ser um procedimento bem mais simples, porque aqui os dados eles já vêm selecionados de uma forma bem mais agradável e mais polida, que é diferente do caso da API do Google Analytics, em que vai ser exigido um pouquinho mais de conhecimento e um nível de dificuldade maior para obter os dados que estão presentes nela. Na funcionalidade do Google Analytics, a gente extraiu alguns dados que eram de mais relevância para a gente, que estão presentes dentro da página principal do Google Analytics e importamos para dentro do nosso script, de forma que a gente pudesse definir o período da análise em que seriam emitidos esses relatórios, como o número total de vendas do mês, quantos usuários acessaram pela primeira vez a nossa página dentro desse período especificado, quantos usuários no total acessaram a nossa página, o número total de acessos à plataforma, isso é, quantas vezes ao todo essa página ela foi acessada, quantas páginas do nosso site foram visualizadas, o tempo que cada pessoa ficou no site e também, ali mais embaixo, quais os 3 países que mais acessam a nossa página. E como vocês podem ver, essa é uma funcionalidade que ela apresenta um pouco mais de dados, um número maior de dados. E também dados mais específicos dentro do nosso contexto aqui da Azimov Academy. E é justamente por isso, conforme eu falei para vocês aqui no início desse vídeo, que a gente não vai abordar a fundo essa funcionalidade do consumo de API do Google Analytics, porque isso exige um trabalho massivo de um cientista de dados para tratar, polir, selecionar esses dados que foram apresentados aqui na tela. Olhando eles aqui na tela, até parece que é uma coisa tranquila, é um procedimento mais tranquilo. Mas na realidade, para a gente
gente poder ter feito isso, algumas linhas de código mais pesadas tiveram que ter sido implementadas dentro do script para eles poderem aparecer, serem apresentados na nossa tela do Discord dessa forma. E como a ideia desse projeto é ficar no escopo mais básico, não faz sentido eu trazer aqui uma funcionalidade mais complexa, mais avançada. No futuro, aqui na Asimov Academy, a gente vai trazer mais projetos que façam consumo da API do Google Analytics e aí então ela vai ser abordada mais a fundo com mais detalhes. Então o nosso bot do Discord ele ficou assim, com todas essas funcionalidades, desde umas funcionalidades mais simples até outras que são mais elaboradas e fornecem mais valor na sua utilidade. Esse é um dos projetos disponíveis dentro da Asimov Academy. Se você quiser entender todas as linhas de código, como foi construído o programa, entender cada elemento, esse projeto ele foi colocado dentro da Asimov Academy e ele faz parte do nosso curso Python Starter, que ele é um curso introdutório da linguagem de programação Python, que ele ensina do absoluto zero até conhecimentos mais avançados para quem nunca soube programar. O curso do Python Starter ele pode ser acessado por meio da trilha de dashboards interativos com Python, ou pela trilha de Data Science e Machine Learning, ou então pelo nosso plano de acesso total, que te dá direito a literalmente todos os conteúdos da Asimov Academy, com acesso vitalício e acesso à nossa comunidade exclusiva do Discord para ter suporte direto com os instrutores e professores. Então se tu tá meio perdido ou não entendeu muita coisa que eu falei aqui até agora, te garanto que com o curso do Python Starter tu vai ter uma boa preparação para poder dominar essa poderosa linguagem de programação que cresce cada vez mais e poder construir projetos de automação como esse ou ainda melhores. Muito obrigado pela sua atenção e um grande abraço.